filha de mãe Vera, biológica. Toda a vida tive a minha infância sabendo que ela era do candomblé. Eu só vim me aproximar da religião de matriz africana a partir de 13 para 14 anos de idade. E depois eu comecei a ser, que a ancestralidade me chamou, comecei a desenvolver, né, a minha ancestralidade, minha espiritualidade. Eu comecei a ter mais responsabilidade com a ancestralidade, que na onde eu vivia também era uma casa de axé. Me casei também com um sacerdote. Daí vem o falecimento dela, da minha mãe, que em setembro vai fazer 1 ano. Foi quando a ancestralidade me pegou de vez e disse, é com você que tem que ficar. Então foi feito o ritual, né, da passagem dela. Essa questão todinha foi quando Inhansã escolheu em ficar comigo. Mas como teve essa questão familiar entre eu e meu irmão, então eu não deixei ele destruir nada que ela deixou. Além dela deixar isso aqui, ela deixou uma outra casa que se chama albergue, onde ela abrigava as pessoas onde não tinha a morar. Eu, com a ajuda dos filhos de santo que ficou comigo, graças a Deus, que viu que eu não queria destruir, ficaram comigo. E junto com eles, eu estou tentando reerguer aqui a casa. Piranhas, a 9 de junho de 1935, o curador, que tinha assim atrás um sítio aqui na Pajuçara, e ele fez uma cura em mim e falou que eu ia ser uma grande média, né, a partir dos meus 7 anos, e eu tinha que seguir a religião espiritual. Então eu criei uns espíritos obsessores, com meus 12 anos de idade. Eu entrei dentro do mar para morrer, eu queria morrer. Eram umas 10 horas do dia, queria morrer. Mas os pescadores, no momento, estavam puxando rede, me pegaram, me sentaram no calçadão da avenida. Então, desse dia, ela me levou a uma casa espírita. Até a data de hoje, nunca mais eu saí dessa religião. A religião do orixá é amar a Deus sobre todas as coisas e a natureza. Porque a natureza é a mãe geradora. A religião é amar o próximo, é amar a Deus, é fazer o bem sem olhar a quem. Os terreiros de candomblé, eles educam, eles ensinam. O Quebra de Xangô foi um episódio que aconteceu na madrugada do dia 1º de fevereiro para o dia 2 de fevereiro do ano de 1912, que se constituiu num grande episódio de violência contra as casas de terreiro aqui na capital alagoana, em Maceió, mas também com reverberações nas cidades vizinhas. Alguns estudiosos falam que as repressões relacionadas ao Quebra de Xangô de 1912 chegou a cidades como Santa Luzia e Pilar, Viçosa. Você tem essas regiões todas são regiões muito próximas ao Quilombo dos Palmares, então a presença negra, a presença africana, ela é histórica aí. E com certeza muitos terreiros existiam naquela época. A Liga dos Republicanos Combatentes, que era uma milícia armada, invadiu vários terreiros da capital, o mais conhecido de Tia Marcelina, e a Lorixá, que chegou a morrer por conta desse episódio, que era um episódio que traduzia a extrema violência e intolerância religiosa da época, que vai ter relações com o cenário político ali do início da República Brasileira, no pós-abolição, após a proclamação da República, né, muito ligado ao final do século XIX e que vai desencadear esse episódio no início do século XX. Sobre esse episódio, eu não via falar, porque era um episódio que estava adormecido, não é? Ninguém falava nisso. E sim, passei por muitas humilhações, né? A polícia chegava na porta, batia, levava tudo para a delegacia. Os pais de santo saíam com as trouxas na cabeça pelo meio da rua. Isso muito depois do Quebra. E o Quebra está lá dormindo. Mas houve muito sofrimento, muito sofrimento.
Não se batia nos engomes da barriga de bacalhau. Se aproveitavam, batiam naquilo com as portas fechadas. Quando os vizinhos denunciavam, a polícia chegava na porta, arrebentava tudo, levava tudo preso, levava todos os objetos. Era um sofrimento. Foi um sofrimento. Eu passei por esses e outros sofrimentos e essas humilhações na minha adolescência. No carnaval deste ano, onde eu saí com um bloco, que é um bloco tradicional, é o bloco Afro Maracatu Raiz da Tradição. A gente saiu, estávamos todos felizes, só que aqui atrás estava tendo uma abordagem. Meu filho mais novo soube que um dos amigos dele foi preso. No ele ir saber, a polícia pegou ele e botou na viatura. Eu fui atrás. E a população dizendo qual era a viatura que ele estava. E os policiais negando. Eu debati com o policial. Perguntei a ele, vocês pegaram ele com alguma coisa? E o que é que ele está fazendo na viatura se vocês não pegaram ele com nada? Mas ele está envolvido. Foi quando eu pedi para tirar ele da viatura. Eu enfrentei o policial. Tirei. Se você não pegou ele com nada, você não vai levar ele. Nisso teve uma discussão entre eu e o policial. E os filhos de santo da casa debatendo também. Nisso ele liberou. Com 2 semanas após, eu acho, uma coisa assim, ele estava aqui na esquina, meu filho. A mesma viatura, os mesmos policiais reconheceu ele. E disse, você é o filho daquela mulher braba, né? Pegou meu filho, ofereceu a ele droga, para saber dele aonde é que tinha as bocas de fumo. Meu filho não disse, meu filho não sabia. Nisso bateram nele de pau, de cacetete, com pedra, paralelepípedo. Ele chegou todo arrebentado. Daí, quando ele perguntou qual é a sua casa, onde é a sua casa, ele fez de um terreiro, que ele estava morando aqui. A polícia veio e fez, no terreiro mesmo que você mora. Nisso, arrebentou o restinho de porta que tinha. Entrou, revirou tudo. Eles bagunçaram tudo. Fizeram, só não entraram no quarto de santo. Só faltou isso. Eles invadiram e reviraram atrás de droga. Mas só que ele não encontrou droga. Existiram algumas motivações para o quebra de Xangô acontecer naquele ano, naquela madrugada. Alguns autores atribuíram apenas motivações políticas, e para entender o quebra de Xangô a gente precisa entender uma série de questões que envolvem o final do século XIX e como que o impacto da abolição da escravidão se fará na nossa história. A gente tem uma abolição da escravidão mal feita, mal elaborada, que visou o tempo todo a afastar o acesso à cidadania à população que se tornava liberta. Na década de 1890 você tem o Código Penal, e depois atualizado pelo que a gente vai conhecer como Lei da Vadiagem. No início do século XX, o Euclides Malta vai assumir o poder no Estado, né, como governador, e é o que mais fica. Ele vai ficar durante a primeira década no poder em Alagoas, revezando em certo momento com o seu irmão. E é interessante porque você tem uma oposição se formando contra ele e que vão atribuir a sua longevidade no poder ao fato dele ser frequentador das casas dos terreiros de Xangô aqui no estado e particularmente o de tia Marcelina. As informações sobre a presença dele nos terreiros começam a vincular em jornais alagoanos com uma coluna chamada Bruxaria. Então as informações que tem da presença dele nos terreiros, sobretudo de tia Marcelina, vão ser circuladas nesses periódicos alagoanos. Então tentaram ligá-lo a práticas de bruxaria e feitiçaria que era muito latente do preconceito da época em relação às casas de matrizes africanas. O principal opositor, que é o Fernandes Lima, hoje homenageado numa das principais avenidas da cidade. O Fernandes Lima, inclusive, é a liderança por trás da Liga dos Republicanos Combatentes e anos depois ele se torna governador de Alagoas. A repressão ela perdurou durante muito tempo. Tanto é que alguns estudiosos vão chamar o Xangô em Alagoas de Xangô Rezado Baixo, porque se você toca os tambores, a Liga poderia saber onde estava acontecendo, onde seria aquela casa, aquele terreiro, e ia lá reprimir.
Existe o quebra de 1912, né, então marcado ali da madrugada do 1º para 2 de fevereiro. Essa perseguição aos terreiros foi muito violenta e desencadeou agressões físicas e assassinatos. O mais conhecido é o assassinato de tia Marcelina. As perseguições policiais à população negra, as suas práticas culturais, suas manifestações religiosas, elas vão perpassar no tempo, né? A história do Brasil e particularmente a história de Alagoas, ela é marcada por perseguições às populações africanas e seus descendentes. Intolerância religiosa e racismo, com certeza. Eu me sinto bem com a comunidade do que com a polícia. Eu deveria me sentir segura com a polícia, mas eu não me sinto. Enquanto a comunidade abraça a religião, abraça a casa, toma conta da casa, a polícia não faz isso. Aí eu não acredito mais na justiça. É racismo, é intolerância, é tudo. Não só a religião afro, né, como o negro, os quilombolas, os vulneráveis. Né, todos são discriminados e são intolerados. E nós queremos o respeito, tanto eu como as diversas culturas. Querem respeito e que cumpram o direito nosso dado pela própria Constituição. Antes de 88, a Constituição falava do direito ao exercício religioso, ao livre exercício religioso, desde que a moral pública, os bons costumes não fossem ofendidos. E isso servia como um pretexto para que o candomblé estivesse na mira da polícia. De 88 para cá, não só isso foi retirado, como intolerância religiosa passou a ser crime. O povo de Santo está muito disposto ao enfrentamento. Então, isso se torna muito visível, né? A polícia vai ter que trabalhar muito, e a justiça, para que muita gente entenda que elas são nossas amigas, já que historicamente nunca foram, né? Essa mudança é muito recente, de onde você pode ir para denunciar alguém que te discrimina. Como o padrão era um padrão branco e cristão, o outro era negro e pagão. Então, historicamente, foi por isso, sim, né, a construção. Na prática, acontece por isso também. Em termos institucionais, né, completamente tem a ver com a questão de raça. Uma questão de raça que no Brasil vai se confundir com a questão de classe. Continuamos, porque a Deus, primeiramente, e a nossa ancestralidade nos dá força para isso, para continuar, porque temos que continuar. A gente vai fazer o quê? Nasci no candomblé e vou morrer no candomblé. Fé e determinação. Hoje eu tenho uma grande responsabilidade, né? Dar continuidade a um legado que a minha mãe deixou. Mas eu estou tendo muita fé na ancestralidade. Minha Sã, que é dona dessa casa, em Oxum, que é meu orixá, e eu tenho que continuar. O orixá, quando insiste para a gente cumprir uma missão, a gente tem que seguir. É isso, é determinação. A minha fé. Olha, a minha fé faz eu resistir, não desistir. É a nossa fé. Porque se não fosse a nossa fé em Deus, primeiramente, nos orixás, não estaria nem sentada aqui agora. Nós resistimos para que tenhamos um futuro brilhante e que consigamos o êxito para cada um ou a igualdade de respeito às religiões. Então, é a nossa esperança que um dia, apesar de eu ter dito que é difícil. Quebra a perna, quebra o braço, quebra tudo, mas não leva a saber.